Continuando com a série A Ciência de Ficar Rico, no primeiro vídeo falamos sobre o direito de ser rico e existe uma ciência para ficar rico? Sou Emerson Cardoso do canal Vida de Sucesso. Neste vídeo falaremos: a oportunidade pode ser monopolizada? Ninguém permanece pobre porque outras pessoas monopolizaram a riqueza e puseram uma cerca nela. Você pode estar excluído dos negócios em certas áreas, mas existem outras portas abertas para você. Em períodos diferentes, a correnteza de oportunidades segue em sentidos diferentes, de acordo com as necessidades coletivas e de um determinado estágio de desenvolvimento alcançado pela sociedade. Existe uma abundância de oportunidades para a pessoa seguir a correnteza, em vez de tentar nadar contra ela. Sendo assim, os trabalhadores como indivíduos ou como uma classe não são privados da oportunidade. Os trabalhadores não estão sendo subjugados por seus patrões, não estão sendo esmagados pelas grandes companhias. Como uma classe, estão onde estão porque não fazem as coisas de uma certa maneira. A classe trabalhadora pode transformar-se na classe empregadora assim que começar a fazer as coisas de uma certa maneira. A lei da riqueza vale tanto para eles como para todos os outros. É isso que eles devem aprender. Caso contrário, permanecerão onde estão e continuarão a fazer o que fazem. Entretanto, o trabalhador individual não é mantido por baixo pela ignorância dessas leis por sua classe. Ele pode seguir a correnteza da oportunidade de enriquecimento e este livro lhe dirá como. Ninguém permanece na pobreza por falta de fontes de riqueza. Há mais do que o suficiente para todos. A fonte visível é praticamente inesgotável e a fonte invisível o é realmente. Tudo o que você vê na Terra é feito de uma substância original, da qual todas as coisas procedem. Novas formas vão sendo feitas constantemente e as mais antigas vão se dissolvendo, mas todas são formas assumidas por uma única matéria. Ninguém é mantido na pobreza por uma limitação na fonte de riqueza. Há mais do que o bastante para todos. Não há limite para a fonte da matéria amorfa, ou substância original. O universo foi feito dela, mas nem toda foi usada nisso. Os espaços dentro, através e entre as formas do universo visível são permeados e preenchidos com a substância original, com a matéria amorfa, com a matéria primordial de todas as coisas. Pode ainda ser feito 10.000 vezes o que já foi feito. E ainda assim não se esgotará a fonte de matéria primordial do universo. Ninguém é, portanto, pobre porque a natureza é pobre ou porque não há o bastante para circundá-lo. A natureza é um celeiro inesgotável de riquezas. O suprimento nunca seca. A substância original está viva com energia criativa e está produzindo constantemente mais formas. Quando a fonte da matéria-prima esgota-se, mais é produzido. Quando o solo se esgota, de modo que a matéria para o alimento e a roupa não possam mais crescer nele, ele será renovado e mais solo surgirá. Quando todo o ouro e a prata forem retirados da terra, estando a humanidade em um estágio de desenvolvimento social que necessite de ouro e prata, mais será produzido pela matéria amorfa. A matéria amorfa responde às necessidades da humanidade. Não deixará o mundo ficar sem os melhores suprimentos. Isto é válido para todas as espécies humanas. A humanidade coletivamente é sempre abundantemente rica, e se alguns indivíduos são pobres é porque não seguem uma certa maneira de fazer as coisas, o que os tornaria indivíduos ricos. A matéria amorfa é inteligente, é matéria pensante, está viva e é estimulada sempre para mais vida. O impulso natural é próprio à vida e procura viver mais. É natural da inteligência ampliar-se e da consciência procurar entender seus limites e encontrar uma expressão plena. O universo foi feito pela substância viva amorfa, que toma forma a fim de se autoexpressar mais plenamente. O universo é uma grande presença viva, sempre se movendo particularmente em direção a mais vida e seu pleno funcionamento. A natureza se transforma para a plenitude da vida, e é essa a forma motriz que impele a prosperidade da vida. Por causa disso, tudo que possa incrementar a vida é fornecido fartamente. Não pode haver nenhuma carência, ou Deus estaria contradizendo e anulando seus próprios trabalhos. Você não é pobre por carência de fontes de riquezas. É um fato que eu mostrarei um pouco mais adiante, que os recursos da fonte amorfa estarão no comando do homem ou da mulher que agirem e pensarem de uma certa maneira. Capítulo 4. O primeiro princípio da ciência para ficar rico.
O pensamento é a única força que pode produzir riquezas tangíveis, originárias da substância amorfa. A matéria de que todas as coisas são feitas é uma substância que pensa, e pensando nas formas, essa substância as produz. A substância original move-se de acordo com os seus pensamentos. Cada uma das formas que se processa na natureza é a expressão visível de um pensamento da substância original. Quando a matéria amorfa pensa em uma forma, ela se cria. Quando pensa em uma ação, ela se faz. Foi desse modo que todas as coisas foram criadas. Nós vivemos em um mundo de pensamento, que é parte do universo do pensamento. O pensamento de um universo mutante, ampliado pela substância amorfa, a matéria pensante, que se move de acordo com esse pensamento, toma a forma de sistemas planetários e mantém essas formas. A substância pensante toma as formas de seu pensamento e move-se de acordo com o pensamento. Tendo a ideia de um sistema circular e sóis e mundos, toma a forma desses corpos e muda enquanto pensa. Pensando na forma de uma árvore de crescimento lento, como o carvalho, muda de acordo e produz a árvore, embora possa levar séculos para fazer o trabalho. Ao criar, a substância amorfa parece mudar de acordo com os parâmetros de mutação que estabelece, ou seja, pensar em um carvalho não causa a formação instantânea de uma árvore completa, mas põe as forças que produzirão a árvore em movimento, segundo os critérios naturais estabelecidos para o seu crescimento. Cada forma pensada dentro da substância pensante causa a criação da forma, mas sempre, ou ao menos frequentemente, ao longo dos parâmetros do crescimento e da ação naturais pré-estabelecidos. O pensamento de construir uma casa, sendo impresso na substância amorfa, não pode causar a formação instantânea da casa, mas causaria o movimento de energias criativas que já trabalham no comércio, que seriam canalizadas a esse respeito, e resultariam na rápida edificação da casa. E se não houvesse nenhum canal através do qual a energia criativa pudesse trabalhar, seria dada forma à casa, diretamente da substância primordial, sem esperar os lentos processos do mundo orgânico e inorgânico. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem causar a criação dessa forma. Uma pessoa é um centro pensante e pode originar pensamentos. Todas as formas que uma pessoa faz com suas mãos devem antes existir em seu pensamento. Não se pode dar forma a uma coisa até que se pense nesta coisa. Foi sempre assim. A humanidade concentrou totalmente seus esforços no trabalho de suas mãos, aplicando o trabalho manual ao mundo das formas e procurando mudar ou modificar aquelas já existentes. A humanidade nunca imaginou que poderia tentar causar a criação de formas novas, imprimindo o pensamento na substância amorfa. Quando uma pessoa tem um pensamento criativo, recolhe matéria das formas da natureza e faz uma imagem da forma que está em sua mente. As pessoas, no entanto, fazem pouco ou nenhum esforço para cooperar com a inteligência amorfa, para trabalhar com o Criador. Os indivíduos nem sonham que podem fazer o que veio o Criador a fazer. Um indivíduo molda e modifica formas existentes pelo trabalho manual, e não se atém à pergunta de que se poderiam produzir coisas da substância amorfa, comunicando seus pensamentos a ela. Nós propomos provar que se pode fazer isso, provar que qualquer homem ou mulher pode fazer isso, e mostrar como. Em nossa primeira etapa, apresentamos 3 proposições fundamentais. Primeiro, nós afirmamos que existe matéria ou substância amorfa original da qual todas as coisas são feitas. Todos os elementos visíveis são representações diferentes do mesmo elemento. Todas as formas encontradas na natureza orgânica e inorgânica são formas diferentes, feitas da mesma matéria. E esta matéria pensa na matéria. Um pensamento impresso nela produz a forma deste pensamento. Na substância pensante, pensamento produz forma. O ser humano é um centro pensante, capaz para o pensamento criativo. Uma pessoa podendo comunicar seu pensamento à substância original pode causar a criação ou a formação da coisa em que está pensando. Resumindo, existe uma substância pensante na qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode dar formas às coisas com seu pensamento, e imprimindo esse pensamento na substância amorfa, pode criar a coisa que pensou.
Eu disse que as pessoas enriquecem fazendo as coisas de uma certa maneira, e a fim de fazer isso, a pessoa deve se tornar capaz de pensar de certa maneira. O modo de uma pessoa fazer as coisas é o resultado direto da maneira como ela pensa sobre as coisas. Para fazer as coisas do modo que você as quer fazer, você terá que adquirir a habilidade de pensar do modo que você quer pensar. Essa é a primeira etapa para enriquecer. E para pensar o que você quer pensar, você deve pensar a verdade, indiferente às aparências. Cada indivíduo tem o poder natural e próprio de pensar o que quiser pensar, mas isso requer muito mais esforço do que ter pensamentos que são sugeridos pelas aparências. Pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar de verdade, não obstante as aparências, é laborioso e requer maior emprego de energia que qualquer outro trabalho que fomos chamados a executar. Não existe trabalho do qual a maioria das pessoas mais fuja como de manter continuamente um pensamento. É o mais duro trabalho do mundo. Isto é especialmente correto quando a verdade é contrária às aparências. Cada aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente em que observa, e isso só pode ser evitado mantendo o pensamento na verdade. Ver as aparências da pobreza produzirá formas correspondentes em suas próprias mentes, a menos que você se prenda à verdade de que não existe pobreza, há somente abundância. Pensar na saúde quando cercado pelas aparências da doença ou pensar na riqueza quando em meio às aparências da pobreza requer poder. Mas quem quer que adquira esse poder torna-se uma mente mestra. Esta pessoa pode vencer o destino e pode ter o que quiser. Esse poder só pode ser adquirido com a compreensão do fato básico que está por trás de todas as aparências. E esse fato é que a substância pensante na qual todas as coisas são feitas. Então nós devemos manter a verdade de que cada pensamento dentro dessa substância se torna uma forma, e que uma pessoa pode, assim que imprima seus pensamentos nela, fazer com que tome uma forma e se transforme em coisas visíveis. Quando nós nos convencemos disso, perdemos todo o medo e a dúvida, porque nós vamos saber que poderemos criar o que nós queremos criar. Nós poderemos ter o que queremos ter, e poderemos nos tornar o que nós queremos ser. O primeiro passo para ficar rico é que você deve acreditar nas 3 indicações fundamentais dadas previamente nesse capítulo, e a fim de enfatizá-las, eu as repetirei. Existe uma matéria pensante na qual todas as coisas são feitas, e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento impresso nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento, e imprimindo esse pensamento nessa substância amorfa, pode causar a criação do que pensa. Você deve colocar de lado todos os outros conceitos universais, e deve insistir neste, até que esteja fixado em sua mente e transforme em seu pensamento habitual. Fixe cada palavra em sua mente e medite nelas até que você acredite firmemente no que dizem. Surgindo uma incerteza, deixe-a de lado. Não escute argumentos contra essa ideia. Não vá a igrejas ou locais onde conceitos contrários sejam ensinados ou cultuados. Não leia revistas ou livros que ensinam uma ideia diferente. Misturar suas ideias com crenças fará com que todos os seus esforços sejam em vão. Não se pergunte por que essas coisas são verdadeiras, nem especule como essas coisas podem ser verdadeiras. Simplesmente aceite-as como verdade. A ciência para ficar rico está na absoluta aceitação disso. No próximo vídeo entraremos no assunto progredindo na vida e como a riqueza vem até você. Curta e compartilhe com os amigos. Ajude mais pessoas a conhecer que existe sim uma ciência para ficar rico. Até o próximo vídeo.